Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações importantes. O Flamengo perdeu para o Fluminense e vai dar oportunidade para o Atlético Mineiro nesse domingo dar um passo muito importante rumo ao título do Brasileirão. Bora falar sobre o jogo do Fla-Flu e sobre a chance de o Atlético abrir vantagem. Bora contar também sobre Gabriel Pereira. Tenho contado há bastante tempo que a renovação de contrato com o atacante não era tão simples como os dirigentes do Corinthians afirmavam. E houve uma reunião, quero dar detalhes, há um impasse em relação à prorrogação do vínculo do garoto. Bora contar também sobre o Santos, que perdeu para o América em casa e se afundou cada vez mais, correndo o risco de rebaixamento. O Santos pode terminar a rodada na penúltima colocação. Quero falar também sobre Soteldo. Que história é essa de que ele pode ir para o Atlético a pedido do Cuca? Conversei com o Cuca e vou te dizer daqui a pouquinho o que o Cuca falou a respeito dessa possibilidade. Para fechar, bora contar sobre o São Paulo, com detalhes importantes sobre a escalação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, além de uma série de outras novidades. Antes de tudo isso, só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, resolve agora só apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Não esquece de deixar like também, super importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bora começar com um giro de notícias? Primeira notícia, a invasão da torcida do Paysandu na Curuzu, no estádio do Paysandu, em meio à derrota para o Ituano. O time perdeu por 4-1 em casa, terceira rodada da segunda fase da Série C. Resultado catastrófico, o Paysandu está praticamente eliminado, tem apenas 2 pontos. E restam 2 jogos para o fim dessa fase. Já o Ituano é líder com 9 pontos, o jogo chegou a ficar 34 minutos interrompido, jogadores com medo da invasão foram pro vestiário, jogadores dos 2 times. O jogo foi normalizado, foi retomado, mas a confusão acabou acontecendo no momento seguinte, fora de campo, entre torcedores do Paysandu e policiais. Outra coisa importante, a CBF admitiu nesse sábado que cogita a possibilidade de aceitar ou de votar pela Copa do Mundo a cada 2 anos. A ideia agrada aos dirigentes da CBF, embora eles ainda queiram se aprofundar no assunto antes de decidirem pelo voto a favor da Copa a cada 2 anos. Você gosta da ideia? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar sobre o São Paulo que enfrenta o Red Bull Bragantino nesse domingo, jogo em Bragança Paulista, jogo dos mais complicados, especialmente pelos desfalques. O São Paulo não vai ter o Caleri, que se recupera de um estiramento, de um edema na coxa direita, e não vai ter o Rigoni, que segue em recuperação de um estiramento na coxa esquerda. 2 baita baixas dos argentinos que têm feito enorme diferença. Outro ponto importante, o São Paulo não marca gols com atletas brasileiros há mais de um mês. O último gol foi em 19 de setembro, ou seja, há 1 mês e 4 dias. O autor desse gol foi o Luciano no confronto contra o Atlético Goianiense. Sem Rigoni e Caleri, o São Paulo vai precisar encontrar soluções nacionais brasileiras para chegar ao gol, embora ainda tenha o Benítez em campo. Provável São Paulo para esse confronto: Volpi no gol, Orejuela, Miranda, Arboleda e Reinaldo, Lisieiro, Igor Gomes, Sara e Benítez, Luciano e Pablo ou Marquinhos. Essa é a dúvida do Rogério Ceni. Bora falar agora sobre o Santos, que perdeu nesse sábado 2-0 para o América Mineiro em plena Vila Belmiro. Jogo equilibrado até o último lance do primeiro tempo. O goleiro do América dá um bicão, o Ademir se antecipa ao Jean Mota, que havia acabado de entrar, sofre o pênalti, o Jean ainda leva o cartão vermelho. O Ademir faz a cobrança do pênalti, garante ou coloca o América em vantagem no segundo tempo. Ainda houve tempo para um segundo gol, marcado pelo Alê. Vitória importantíssima do América, que saltou na tabela de classificação, está na primeira página da tabela. Já o Santos afundado em problemas. Desde a saída do Diniz, o Santos somou ou marcou apenas 3 gols nos últimos 9 jogos. Nesses 9 jogos, ou 27 pontos possíveis, foram conquistados apenas 7 pontos. Uma única vitória do novo treinador, do Fábio Carille, à frente do Santos. Existe enorme contestação em relação a torcedores e até conselheiros do Santos em relação ao futuro do Carille. Muita gente pedindo a demissão do técnico porque sabe da enorme chance de o Santos se afundar na zona de classificação. Nesse momento o Santos é o 16º colocado, tem 29 pontos conquistados em 27 rodadas, mas pode ainda dentro dessa rodada cair para a penúltima colocação, ficando à frente apenas da Chapecoense. Nesse momento fora da zona, mas o Bahia com 28, 1 ponto a menos. O Sport com 27, 2 pontos a menos, e o Grêmio com 26, 3 pontos a menos, todos podem ultrapassar o Santos. Vale a lembrança de que o Santos tem menos vitória do que os rivais, são muitos empates, e isso pode jogar contra o Peixe, tá? Antes de fechar, só contar que a torcida do Santos gritou que o Santos é o time da virada na saída da Vila Belmiro, mas pegou muito no pé do Jean Mota e do Carille.
Próximos jogos do Peixe: Fluminense em casa, Atlético Paranaense fora, Palmeiras em casa, Red Bull Bragantino em casa e Atlético Goianiense fora. Você demitiria o Carille? Eu tô dizendo desde que ele foi contratado que não era o técnico certo para o Peixe. Bora falar sobre Soteldo no Atlético Mineiro, especulação que surgiu muito forte nesse sábado no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Setoristas de Flamengo e Atlético dando a informação de que o Cuca havia pedido o Soteldo e de que o Atlético já havia iniciado negociações. Soteldo, que foi comprado recentemente pelo Toronto FC, time da Major League Soccer. Até a fase dele dentro de campo não é ruim não, ele tem números razoáveis, 25 jogos, 4 gols e 6 assistências. Vira e mexe aparece entre os atletas com os dribles mais bonitos, nos melhores lances da rodada e tal. Só que o Soteldo não está feliz, não consegue levar a família para o Canadá, a adaptação ao país, ao clima e ao próprio futebol não agradam e não está descartada a possibilidade de Soteldo voltar para o Brasil, seja por empréstimo ou em definitivo. Mas conversei com o Cuca antes de gravar esse vídeo e ele me assegurou que não pediu o nome do Soteldo em hipótese alguma para os dirigentes do Atlético. Afirmou com todas as letras que trata-se de uma mentira. Dá para descartar então o Soteldo para o ano que vem? Eu não faria isso. Mas nesse momento a informação que eu tenho, depois de conversar com o Cuca nesse sábado, é de que o treinador do Atlético assegura não ter feito a indicação em relação ao jogador venezuelano com quem ele já trabalhou nos tempos de Santos. Chegaram inclusive a uma final de Libertadores da América. Bom, informação importante sobre Gabriel Pereira. Atacante, contrato só até 31 de março com o Corinthians, já pode assinar um pré-contrato. A coisa de mais ou menos 16, 17 dias, Roberto de Andrade, em uma entrevista coletiva, afirmou que faltavam pequenos detalhes, que estava tudo certo, que a renovação do contrato do Gabriel Pereira aconteceria. Desde então eu venho falando que não é bem por aí, que o Roberto de Andrade costuma usar a imprensa para falar sobre meias verdades ou algumas vezes até mentiras, como por exemplo quando ele assegurou que não havia negociado com o Guerreiro quando isso aconteceu. Pois bem, nessa quarta-feira que passou, houve um encontro entre os dirigentes do Corinthians e o Ivan Rocha, que é o empresário do Gabriel Pereira. O Corinthians fez a sua proposta, algo na casa dos 100 mil reais por mês e luvas na casa de R$1 milhão. A proposta foi recusada pelos representantes do Gabriel Pereira, que já tem 8 partidas como titular em sequência, vem jogando bem e a cada nova partida boa se valoriza e vai chamando a atenção de mais gente. Contei para vocês ao longo dos últimos dias que um time da Espanha e um time de Portugal haviam sondado o atleta. Esses times ainda não fizeram proposta, mas mesmo sem a proposta desses dois times, o Gabriel Pereira, por meio dos seus representantes, já se sentiu à vontade para recusar a primeira proposta feita pelo Corinthians. Perdoem pela tosse, a garganta está ligeiramente atrapalhada. Pois bem, voltando ao Gabriel Pereira. O Gabriel quer esperar, eventualmente, por propostas de fora. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer clube a partir de 1º de abril. Ele fica até 31 de março e sai de graça a partir de 1º de abril. O Corinthians vai precisar melhorar consideravelmente essa proposta. Vale lembrar que o Gabriel hoje ganha R$12 mil por mês. É de longe o titular com o menor salário no elenco do Corinthians. Deve ser um dos titulares em todo o Campeonato Brasileiro com o menor salário. O Corinthians demorou para renovar o contrato dele e agora vai correr enorme risco de perder um garoto extremamente talentoso de apenas 20 anos de idade. Roberto de Andrade, Duílio e Alessandro fizeram uma grande besteira de não renovar antes. Então agora que façam uma proposta decente, que consigam a manutenção do Gabriel Pereira, sob o risco de perder esse atleta e correr um enorme e estar cometendo um enorme deslize. Não dá para perder um jogador desse nível, certamente titular absoluto do Corinthians e com potencial para render cifras bastante grandes no futuro não tão distante. Bom, bora fechar o vídeo falando sobre o tropeço do Flamengo contra o Fluminense. Acabou há instantes no Maracanã, Flamengo 1, Fluminense 3. 2 gols do Flu marcados pelo John Kennedy, que fazia sua estreia num Fla-Flu do time principal. O terceiro gol do Flu marcado pelo Abel. O único gol do Flamengo marcado pelo René. O Fluminense abriu o placar 1-0 no primeiro tempo, fez 2-0 no segundo tempo. O René ainda diminuiu na etapa final. E o Abel, que havia acabado de entrar, marcou um golaço para definir o placar de 3-1. Terceiro tropeço seguido do Flamengo, acumulando ou contabilizando Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Fla, que já havia empatado com o Cuiabá em casa, empatou em 2-2 com o Atlético Paranaense fora pela Copa do Brasil, com um gol no finalzinho, senão teria perdido também, e agora a derrota para o Fluminense. Resultado catastrófico do ponto de vista da busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso porque a diferença para o Atlético Mineiro se manteve em 10 pontos. O Atlético joga nesse domingo contra o Cuiabá em casa e se vencer vai aumentar a diferença para 13 pontos.
O Flamengo ainda tem mais 13 jogos por disputar. E se essa diferença for de 13 pontos, o Flamengo vai precisar tirar 1 ponto por rodada de diferença. Aí você vai lembrar, Nicola, mas o Flamengo tem 2 jogos a menos do que o Atlético. É verdade. Então essa diferença que pode chegar a 13 diminuiria para 7 se o Flamengo vencesse seus 2 jogos. Ainda há um confronto direto entre os times marcado para o próximo final de semana. Ainda que o Flamengo vence esse confronto direto, a diferença de 7 cairia para 4. O Atlético Mineiro vencendo o Cuiabá vai ter uma vantagem muito confortável para levar esse campeonato brasileiro. É bem provável até que por causa da distância, caso o Atlético confira o favoritismo e vence o Cuiabá, que o Renato Gaúcho passe a poupar titulares nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, dando prioridade à Copa do Brasil e à Libertadores da América. É legal contar que o jogo no Maracanã contou com 9.099 pagantes público total de 10.029 para uma renda bem pequena de R$477 mil. Flamengo, que acabou caindo ainda para a 3ª colocação na tabela de classificação, estacionou nos 46 pontos e foi ultrapassado pelo Fortaleza, que enfiou 3-0 em cima do Atlético Paranaense. O Atlético poupou titulares, Fortaleza não tomou conhecimento, venceu em casa e pulou para 48 pontos nesse momento. O Atlético Mineiro é o líder com 56, o Fortaleza é o segundo com 48, o Flamengo é o terceiro com 46. O Fla ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras nesse domingo. Domingo não, na segunda-feira, quando o Palmeiras recebe o Sport. Só antes de arrematar, contar que o Diego, que era o único jogador pendurado do Flamengo, acabou levando o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Atlético Mineiro no próximo sábado, jogo entre o líder e até então o vice-líder do Campeonato Brasileiro, jogo marcado para o Maracanã. O Flu, com a baita vitória, excelente atuação, especialmente dos meninos que jogaram muito no contra-ataque, com velocidade, John Kennedy, Luiz Henrique, o próprio Abel que entrou no decorrer da partida. O Flu pulou para a 8ª colocação. Pulou não, ele se manteve na 8ª colocação, mas agora mais perto dos times na parte de cima da tabela. São 39 pontos conquistados, um atrás do Corinthians. E um atrás também do Internacional, o Flu, que chegou aos mesmos 27 pontos, jogos desses adversários. Então é um Flu na briga por vagas na Libertadores da América. Bom, eram essas todas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê nesse domingo cedo com mais informações, combinado? Abraço, tchau, tchau.